E aí, Gia? Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem. Quero dizer que aquela aula de domingo passado foi muito legal, nossa aula ao vivo. Eu gostei muito e eu fiquei a semana inteira pensando em vocês, pensando nela. Foi realmente uma experiência muito legal para mim. Pensei tanto que hoje eu vou retomar algumas coisas que eu falei, porque eu fiquei também achando que de repente podem ter ficado algumas dúvidas e eu não quero deixar dúvida alguma, tá certo? Vamos orar para começar e em seguida falar um pouquinho, mais um pouquinho sobre a salvação. Senhor Deus e Pai, nos abençoe nesta EBD de hoje, que as Tuas palavras venham de encontro ao nosso coração, aos nossos pensamentos, que toda dúvida, Senhor, possa ser esclarecida, de maneira que estejamos cada vez mais perto de Ti. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu acredito que eu me atrapalhei um pouco em relação à história da ave e da ovelha, e isso ficou martelando na minha cabeça a semana inteira. Então, resumindo um pouco e fechando, porque eu fiquei com a frase do Rafael na minha cabeça, mas onde você quer chegar com isso? Enfim, falando em salvação, em ser salvo, e em relação à ave ter o corpo coberto com penas e a ovelha ter o corpo coberto com pelos, o que eu quis dizer? Que é natural para o mundo, para a natureza, para a criação de Deus, que a ave tenha o corpo coberto com penas e a ovelha tenha o corpo coberto com pelos, a lã, que faz a lã. Seria muito estranho ver uma ave com pelo e uma ovelha com pena. Amém? Então, é natural que a ovelha tenha pelos. É natural que o cristão tenha bons comportamentos. É natural que o cristão tenha boas atitudes. É natural que o cristão faça boas escolhas. Fica muito estranho para o mundo, para a sociedade, para a família, para quem vê o cristão tomar certas atitudes, fazer certas escolhas. Por exemplo, que vocês mesmos citaram, de repente, a menina colocar uma roupa curta, um decote grande, dançar um funk. Então, eu posso, eu devo, eu gosto, eu quero. Então, essas perguntas, minha mãe fala que não, mas eu acho que não tem problema. Eu falei, olha, pergunta para Deus, se coloca no lugar de Jesus, será que ele faria? Né? Então, essas coisas, essas atitudes, essas escolhas, elas têm que ser natural no cristão. Assim como é natural para a ave ter penas e para a ovelha ter pelos. Isso que eu achei que ainda ficou uma dúvida e eu não quero deixar vocês com dúvida. O cristão, quando ele aceita Jesus, quando ele caminha com Cristo, quando ele segue a Bíblia, obedece a Deus e aos ensinamentos, naturalmente ele tem atitudes segundo o coração de Deus, segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. Amém? Agora, uma outra coisa que me preocupou em relação ao que nós conversamos na aula ao vivo, né? Que foi quem acredita na salvação, o que você faz para ser salvo, como fazer a vontade de Deus e a quem copiar, que nós buscamos essas respostas durante a aula, com os versículos que nós estudamos. Depois eu fiquei pensando durante a semana, tudo bem, vocês responderam que todos que estavam na aula acreditam na salvação. Eu falei, o que faz você ser salvo? Responda, mas não precisa me falar. Mas depois nós chegamos à conclusão que o que faz você ser salvo é aceitar a Cristo.
Não simplesmente aceitar porque eu levanto minha mão, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, amém? E depois faço tudo errado. Não, aceitar a Cristo, aí nós discutimos, é obedecer, é ser como Cristo, é ser imitador de Cristo, né? Que depois mais pra frente nós falamos, fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, a quem copiar? Copiar a Cristo, então ser salvo. Bom, até aí tudo bem, nós discutimos tudo isso na aula, né? Mas aí, por que... E aquele primeiro versículo, Romanos 11:36? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para sempre. Porque sem ele, nada disso tem importância, né? Tudo foi criado, tudo acontece, tudo é por causa dele, é para ele, é por ele, né? Então, por isso também o tema da aula. Depois, o outro versículo que nós falamos, que as coisas do mundo passam, mas as coisas de Deus ficam, e aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Aí o Mateus Augusto, né, falou, eu sei o que é isso, vive para sempre porque vai ser salvo, vai viver com Deus para sempre, com Jesus na eternidade, né? Aí na semana, como eu fiquei com isso na cabeça, pensando, eu desafiei vocês a ficarem pensando, mas eu é que fiquei, espero que vocês também tenham ficado. Mas em meio a esses pensamentos, eu fiquei com outra pergunta. Eu fiquei pensando, será que vocês sabem ser salvo de quê? Nós falamos tanto na salvação, mas ser salvo de quê? Porque uma vez, né, eu escutei o pastor contar, um pastor contando, né, que ele estava pregando, evangelizando uma pessoa, assim, no particular, não era no culto, e a pessoa falou, não, mas você tá doido, assim, eu não tô correndo perigo, eu tô bem, eu ganho bem, a minha vida tá boa, você quer que eu seja salvo do quê? Então eu fiquei pensando, a gente falou tanto, nós falamos tanto de salvação, mas vocês sabem do que é ser salvo? Porque assim, a palavra salvação tá totalmente ligada a alguma coisa que te faz perigo, né? Te faz correr perigo. Então, você vai ser salvo pelo policial de um assalto, você estava correndo perigo de ser assaltado, o policial chegou, te salvou do ladrão. Você estava correndo perigo porque sua casa estava pegando fogo, o bombeiro chegou, apagou o fogo e te resgatou. Então, você foi salvo pelo bombeiro. Né? Alguém teve uma parada cardíaca, teve alguma coisa nesse sentido em relação à saúde, os paramédicos chegaram, reanimaram, então salvou a vida da pessoa. Se os paramédicos não tivessem chegado, ela teria morrido. Então, assim, a salvação está totalmente, né, ligada a alguma coisa que te faz correr perigo. Então, hoje eu vou encerrar a aula com essa pergunta, EBD com essa pergunta. Você sabe do que você precisa ser salvo? Porque assim, que você é salvo quando você aceita a Cristo, e que aceitar a Cristo é ser imitador de Cristo, obedecer a Deus e viver segundo a vontade de Deus, isso vocês sabem, né? Nós discutimos, nós falamos na aula passada. Agora eu vou fazer a pergunta que talvez teria que ter sido feita antes. Do que você precisa ser salvo? Você está sendo salvo do quê? Você sabe? Então, agora é para você escrever no seu caderno, que nós combinamos também, né? Sempre ter o caderno, a Bíblia, as anotações. Escreve aí no seu caderno que na semana eu ou a professora Dani nós vamos ligar para você. Escreve aí. Do que você precisa ser salvo? Se você não está correndo perigo de ser assaltado, perigo de sua casa pegar fogo, perigo de saúde, do que exatamente você precisa ser salvo? Você sabe? Escreve aí no seu caderno que nós vamos te ligar para você contar pra gente do que você precisa ser salvo.
Combinado? Deus abençoe. Uma boa semana na paz do Senhor.